Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que bênção! É sempre bom começar este programa. É sempre bom estar aqui com você pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ajudar muito a você. Vamos escutar conselhos de José Maria Escrivá e eu tenho certeza que muito vai edificar teu coração, muito vai edificar a tua alma. Hoje vamos meditar o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Nós estamos na página 191, no parágrafo 622. Que quem entendeste a obediência quando me escrevias? Que bem entendeste a obediência quando me escrevias? Obedecer sempre é ser mártir sem morrer. Olha que interessante. Obedecer sempre é ser mártir sem morrer. Não é fácil obedecer. Por que ele está usando esta expressão do martírio para a obediência? Porque quando você tem que obedecer, muitas vezes a tua vontade não vai ser feita. Então você obedecer é fazer a vontade de outra pessoa. Você vai ter que fazer a vontade daquela outra pessoa. Muitas vezes a vontade da outra pessoa está de acordo com a sua. Aí é tranquilo. Mas quando a vontade da outra pessoa te pede algo que não é a sua vontade fazê-lo, portanto é uma morte. Você vai ter que matar a sua vontade para fazer o que a outra pessoa está pedindo. Claro, quando eu digo fazer o que a outra pessoa está pedindo, é quando existe essa necessidade de obedecer. Obedecer ao seu sacerdote, obedecer ao seu bispo, obedecer aos seus pais. A obediência é muitas vezes matar a nossa vontade própria para fazer aquilo que me é pedido e que é o melhor para mim. 623. Mandam-te fazer uma coisa que julgas estéril e difícil? Faze-a e verás que é fácil e fecunda. 624. Hierarquia. Cada peça no seu lugar. Que ficaria de um quadro de Velázquez se cada cor saísse do seu lugar? Se cada fio da tela se soltasse? Se cada pedaço de madeira do bastidor se separasse dos outros? É importante a hierarquia. É importante a hierarquia. Respeitarmos a hierarquia, respeitarmos as autoridades. 625. A tua obediência não merece esse nome se não estás decidido a jogar por terra o teu trabalho pessoal mais florescente, quando quem de direito assim o dispuser. 626. Não é verdade, Senhor, que te dava grande consolação a sutileza daquele homem zarrão, com alma de criança que, ao sentir o desconcerto que produz obedecer em coisas desagradáveis, em si repugnantes, te dizia baixinho: Jesus, que eu faça boa cara. Gente, são conselhos lindos, são conselhos maravilhosos. 627. A tua obediência deve ser muda. Essa língua. Ou seja, às vezes a pessoa ela obedece, mas resmungando, né? Então, igual aquele filho que obedece o pai: filho, vai lavar a louça. E o filho não quer, de repente ele vai obedecer, mas ele lava a louça resmungando. É aquela obediência que eu não quero fazer isto. Gente, quantas vezes eu me lembro da minha adolescência, quantas vezes eu desobedeci minha mãe, quantas vezes minha mãe me pediu algo e eu fui resmungando. Valeu a pena para mim? Não, não valeu. Hoje eu vejo que eu fui um adolescente imaturo, que poderia ter obedecido. E veja, até quando eu obedeci reclamando, eu deveria obedecer em silêncio, entendendo que aquilo era o melhor para mim.
628. Agora que te custa obedecer, lembra-te do teu Senhor, obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte, e morte de cruz, como está lá em Filipenses capítulo 2. 629. Que poder o da obediência! O lago de Genezaré negava os seus peixes às redes de Pedro. Você lembra desse fato? Pedro estava pescando, mas não pescava nada. Os lagos de Genezaré negava peixes a Pedro. Não, aqui você não vai pescar não. Toda uma noite em vão. Então passaram a noite toda em vão. Agora, obediente tornou a lançar a rede à água e pescaram uma grande quantidade de peixes. Aí você lembra que Jesus falou, joga a rede, Pedro. E Pedro ainda fala, mas eu tentei pescar a noite toda, não fizemos nada. Mas em atenção à tua palavra, eu vou jogar as redes. Em outras palavras, Pedro não queria obedecer. Porque muitas vezes a obediência parece que não vai resolver o problema. Parece que é infértil. Parece que é loucura. Já pescamos a noite inteira, não apanhamos nada. O que vai mudar te obedecer? E aí Pedro obedece e a pescaria é milagrosa. A obediência gera milagres na nossa vida. Acredita, o milagre repete-se todos os dias. Nós falamos sobre obediência, agora nós vamos entrar no capítulo da pobreza. 630. Não o esqueças, tem mais aquele que precisa de menos. Não o esqueças, tem mais aquele que precisa de menos. Não cries necessidades. Gente, isso aqui é muito importante, né? Nós vamos criando necessidade. E isso é falta de pobreza. Veja, quando a gente fala pobreza, tem muita gente que não conhece muito bem as terminologias cristãs. Por exemplo, eu estou falando pobreza, alguém já está pensando em alguém debaixo da ponte. Não, não é isto. Aqui é pobreza de espírito, aqui é pobreza espiritual, que também afeta a sua vida material. Então, não é vida de pobreza, uma pobreza em Deus, aquela pessoa que fica criando necessidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu estou olhando aqui, eu estou com o meu celular na minha frente. Eu lembro que eu troquei esse celular que eu tenho aqui, eu usei ele por 7 anos. 7 anos. E troquei, então depois de 7 anos eu troquei. Mas todos os anos, a marca do meu celular dizia que tinha um celular novo para me oferecer, que era melhor do que o meu. Mas eu olhava para o meu celular e dizia, eu via que o meu celular estava bom, eu via que meu celular fazia tudo que eu tinha, que eu precisava. Então, para que eu vou ter que ter aquele outro celular se o que eu tenho está resolvendo toda a minha vida, não está quebrado, ele está maravilhoso? Você entende? Ah, não, mas é porque agora eu preciso ter este novo celular, porque este novo celular tem essa configuração, tem não sei o quê. Veja, cuidado, porque às vezes a gente vai criando necessidade aonde não existe. Agora, se você precisa, não tem problema. Se há necessidade, não tem problema. Então, eu estava com o celular, e por que eu precisei trocar? Porque houve uma necessidade, ele já não estava mais se comportando de uma forma que me ajudava, já estava ficando muito para trás algumas realidades. Então chegou uma hora que, depois de 7 anos, um outro celular, para mim, era necessário. Agora, depois que eu comprei, depois que tenho este celular novo, já surgiram muitos outros. Mas agora não há necessidade, não há necessidade.
E se deixar, se depender de mim, mais 7 anos, se der para ter 8, 9, 10, não importa. Eu não preciso de algo, não preciso criar necessidade. Você está entendendo? Gente, isso é muito importante. Muito importante. Não é porque você tem dinheiro que você tem que comprar. Ah, mas eu tenho dinheiro. Eu trabalhei. Qual é o problema de eu adquirir? Ei, quando você começa, mesmo porque você tem dinheiro, você não roubou ninguém, você trabalhou, mas pergunta se é necessário. Quanto mais coisas que você vai comprando, adquirindo sem ser necessário, você vai ficando com o seu coração preso a coisas materiais. Escuta o que eu estou te falando. 631. Desapega-te dos bens deste mundo. Olha o conselho. Ama e pratica o espírito de pobreza. Espírito de pobreza. Contenta-te com o que basta para passar a vida sóbria e temperante. Senão nunca serás apóstolo. Então se contenta com o que você tem, se contenta com o que te é necessário. Porque senão começa a acontecer o quê? Quantas pessoas começam a comprar coisas e não usam? E não usam. Isso é triste. Então é o coração cheio de cobiça, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você não consegue usar todas essas coisas, meu filho. Você tem 300 sapatos, 300 sandálias, sei lá o que você tem, às vezes muita roupa, você não consegue usar tanta roupa, você não consegue usar tanto sapato, você não consegue usar tanta sandália. E aí você foge da pobreza de espírito. Isso mostra o seu apego ao mundo. 632. Não consiste a verdadeira pobreza em não ter. Veja, quando a gente fala de pobreza de espírito, significa que você não pode ter nada. Então, Deus não é contra você ter alguma coisa, não. Mas em estar desprendido dessas coisas. Você está entendendo? Eu tenho tudo, mas eu estou desprendido delas, eu não estou apegado a elas. Em renunciar voluntariamente ao domínio sobre as coisas. Então, você não precisa dominar essas coisas. É meu, é meu, é meu, é meu. E essa pessoa, então, ela não consegue ser generosa, ela não consegue emprestar, ela não consegue... Veja, tudo que você tem deve ser para servir os outros. Eu dei o exemplo do meu celular. O meu celular é para servir você. Então, tudo que eu tenho aqui, ó, esse estúdio maravilhoso, esse microfone, esse livro, tudo é para servir. Não é para mim. Por isso, há pobres que realmente são ricos. Há pobres que são ricos. E ricos que são pobres. Há pobres que são ricos. E ricos que são pobres. Gente, o programa tá bom demais. Esse assunto da pobreza é muito importante para esse mundo de hoje. Um breve intervalo e a gente já volta, tá bom? Não sai daí não. Um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao programa Som do Monte. É uma alegria estar aqui com vocês. Estamos meditando o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Estamos na página 194, parágrafo 633. Se és homem de Deus, põe em desprezar as riquezas o mesmo empenho que põe os homens do mundo em possuí-las. Você não pode ser apegado a dinheiro. Você não pode ser apegado a bens materiais. Deus não é contra você ter aquilo que você precisa, mas não deixe que as coisas possuam você. Não deixe que os bens materiais dominem você. É por isso que a carta a Timóteo, ela é muito importante.
1 Timóteo capítulo 6, versículo de 9 a 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 9 a 10. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Veja, não é problema ter dinheiro, não é problema ser rico, mas o problema é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé, claro. Se agora você ama o dinheiro, você vai servir o mundo. Você vai abandonar a fé e se enredaram em muitas aflições. E isso tudo vai trazer aflição para a sua alma. Apego aos bens deste mundo traz aflição para a alma. Abra aí também 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Está aí. Não amar o mundo e nem as coisas do mundo. E o dinheiro é coisa deste mundo. Por isso, não amar o dinheiro. — 634. Tanta afeição às coisas da terra, bem cedo te fugirão das mãos, que não descem com o rico ao sepulcro as suas riquezas. Você não vai conseguir levar nada. Aliás, vamos voltar para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Porque o José Maria Escrivá diz que você não vai levar nada. Seus bens não vão para o sepulcro com você. Seu dinheiro não vai para o sepulcro com você. Gente, por que a gente fica tão apegado a essas coisas materiais? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos ao mundo, como tão pouco, nada poderemos levar. Você não trouxe nada para o mundo? Tão pouco você pode levar. Vamos para o versículo 8. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Está vendo? Tendo que vestir, tendo que comer, está ótimo. Em outras palavras, a gente precisa de pouco para viver. A gente precisa de pouco para viver. Mas o mundo tem colocado na nossa cabeça que a gente precisa de muito, que a gente precisa de muito, que a gente precisa de muito. E tem gente correndo atrás do muito, como se essa fosse a sua felicidade, sendo que você precisa de pouco para viver. — 635. Não tens espírito de pobreza, se podendo escolher de modo que a escolha passe despercebida, não escolhes para ti o pior. 636. Se vierem às tuas mãos as riquezas, não queiras pôr nelas o teu coração. Se por algum acaso você é rico, você se torna rico, não prendas a ela o coração. Mas aqui não é só para rico, não. Aqui é para todos nós. Quando bens materiais, quando dinheiro, quando tudo chegar nas tuas mãos, não prenda nelas o teu coração. Anima-te a empregá-las generosamente e, se for preciso, heroicamente, ser pobre em espírito. Não foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 5? Felizes os pobres em espírito. 637. Não amas a pobreza se não amas o que a pobreza traz consigo. 638. Quantos recursos santos não tem a pobreza? Lembraste? Tu lhe deste em horas de apuro econômico para aquele seu empreendimento apostólico até o último centavo de que dispunhas. E ele, sacerdote de Deus, te disse: eu te darei também tudo que tenho. Tu de joelhos, e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Ouviu-se?
ainda te dura a persuasão de que foste bem pago. Vamos entrar em outro capítulo, ainda dá tempo. Discrição. 639. De calar não te arrependerás nunca, de falar muitas vezes. Olha que interessante. De você ficar quieto, dificilmente você vai se arrepender. Sabe, determinada situação, você sentiu aquela vontade de falar e você falou, eu não vou falar nada. Dificilmente você vai se arrepender disso. Agora nós nos arrependemos muitas vezes quando abrimos a boca para falar. Porque às vezes falamos o que não deveria falar. Às vezes falamos o certo na hora errada. E às vezes também falamos o certo do jeito errado. Então dificilmente você vai, e eu estou falando dificilmente porque talvez você se arrependa de ter ficado calado, se era preciso falar no sentido de também é pecado a omissão, quando eu devia ter falado e não falei, quando eu devia ter feito e não fiz. Então talvez você um dia se arrependa de não ter falado, porque precisaria ter falado, precisaria ter corrigido, precisaria. A omissão também é um pecado, mas dificilmente você vai se arrepender de não ter falado, mas muitas vezes você vai se arrepender de ter dito o que não deveria dizer. De calar não te arrependerás nunca, de falar muitas vezes. 640. Como te atreves a recomendar que guardem segredo, se essa advertência é sinal de que tu não o soubeste guardar? Muitas vezes você pede para alguém guardar segredo, mas você não guarda. A pior coisa é uma pessoa que não sabe guardar segredo. O que eu mais acho bonito em ser padre é que a gente tem que guardar segredo. A confissão é algo inviolável. Quando alguém se confessa com um padre, é algo que não pode ser dito para ninguém. Nem mesmo para o Papa. Se o Papa chegasse para mim e falasse, Frei, eu quero que você diga o que aquele... Não, nem para o Papa. Para ninguém. Nem para uma autoridade política ou religiosa, para ninguém. Como é bonito guardar segredo. Gera confiança. Claro, eu estou falando da confissão, mas não só a confissão. Às vezes a pessoa vem conversar com o padre, ela vem abrir sua alma. E nem porque não estou na confissão, eu vou abrir o coração dessa pessoa para outra pessoa, vou contar o segredo dela para o outro. Ah, o bom de ser padre é uma beleza. O sacerdote, ele precisa guardar segredo. Mas isso não é só para mim que sou padre, é para você também. Precisamos aprender a guardar os segredos uns dos outros, a intimidade uns dos outros. 641. Discrição não é mistério nem segredo, é simplesmente naturalidade. 642. Discrição é delicadeza. Não sente certa inquietação, um mal-estar íntimo, quando os assuntos nobres e correntes da tua família saem do calor do lar para a indiferença ou para a curiosidade da praça pública? Não é ruim, minha gente? Quando aquilo que devia ficar em casa agora está na família toda? Quando aquilo que devia ficar entre nós agora está em toda a paróquia? Agora está no bairro? Agora está na cidade? É ruim ou não é isso, minha gente? O que faltou? Discrição. – 643. Não exibas facilmente a intimidade do teu apostolado. Não vês que o mundo está cheio de incompreensões egoístas? Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado para quem você abre o seu apostolado. 644. Cala-te. Não esqueças que o teu ideal é como uma luzinha recém-acesa.
pode bastar um sopro para apagá-la em teu coração. 645. Como é fecundo o silêncio. Todas as energias que perdes com as tuas faltas de discrição são energias que subtrais a eficácia do teu trabalho. Sê discreto. Sê discreto. 646. Se fosses mais discreto, não te lamentarias interiormente desse mau sabor na boca que te faz sofrer depois de muitas das tuas conversas. 647. Não pretendas que te compreendam. Essa incompreensão é providencial para que o teu sacrifício passe despercebido. Que bonito. 648. Se te calares, conseguirás mais eficácia em teus empreendimentos apostólicos, a quantos não lhes foge a força pela boca, e evitarás muitos perigos de vanglória. Gente, são conselhos maravilhosos para você. Você que tem um livro, vale a pena você voltar a estes pensamentos, meditar mais. Tem alguns que eu paro, medito, outros não, a gente só vai lendo, mas eu tenho certeza que vai alimentando o teu coração, vai alimentando a sua alma. Deus te abençoe. Nosso programa chegou ao fim. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.